E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual, segundo o Apocalipse capítulo 5, no versículo de número 12, é digno de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Eu sou o pastor Fábio Amaral e você está no canal Vida na Palavra de Deus. Seja bem-vindo. João, capítulo 1. João, capítulo 1, no versículo de número 1, diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é uma pessoa que comunica a realidade de Deus aos homens pela sua encarnação e sacrifício na cruz. Da realidade, da divindade de Jesus Cristo dependem todas as demais realidades do cristianismo, sendo este entendimento indispensável e fundamental para a salvação da alma. E o Verbo se fez carne sem deixar de ser Deus. Ao mesmo tempo que Jesus Cristo era verdadeiro homem, também era verdadeiro Deus, portanto, a vida eterna. Em Cristo, vemos a realidade da glória divina. O versículo 14 continua dizendo que o Verbo habitou entre nós, do grego skenu, que significa que ele armou a sua tenda entre nós. Uma alusão à habitação de Deus entre os israelitas lá no tabernáculo em Êxodo, capítulo 25. Agora, Deus estabeleceu residência entre o seu povo em Jesus Cristo. A presença de Deus é um aspecto precioso da sua glória, porque revela a sua infinita misericórdia e amor pela humanidade. Sabemos que Deus é amor, porque Ele próprio amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. Este aspecto é mencionado em Hebreus, capítulo 1, o versículo de número 1, ao dizer: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, justamente porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este é o glorioso Emanuel, que significa Deus conosco. Sim, estamos falando de Jesus Cristo. Certa vez, Jesus foi com os seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão da cidade o seguiu. Fala-nos ainda o versículo 12 do capítulo 7 de Lucas, que, quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Jesus foi até o caixão, tocou nele e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós e
Hoje Deus visitou o seu povo. Jesus Cristo se fez presente no pior momento da vida desta viúva, que já havia perdido toda a esperança. Que presença maravilhosa! Jesus Cristo ressuscitou o filho desta viúva e ela viu a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Você que está sem esperança e não vê uma saída, eu quero te dizer que Jesus Cristo pode mudar a sua vida. Se você ainda não recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, faça agora esta oração comigo. Senhor Jesus, tenho sido infiel e andado distante dos teus caminhos. Porém, neste momento, Senhor, eu quero pedir, perdoa os meus pecados, entra no meu coração e faça em mim morada. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida e faça tudo novo. A partir de hoje eu te recebo como o meu único e suficiente Salvador. Seja feita a tua vontade na minha vida, é o que eu oro, em nome de Jesus. Aleluia, amém. Você que fez esta oração comigo, eu quero te dizer, apenas em Jesus Cristo há salvação. Porém, se você já foi iluminado e já provou o dom celestial e foi feito participante do Espírito, conforme nos diz Hebreus, capítulo 6, no versículo de número 4, e provou a boa palavra de Deus, guarda o que tens. Nos fala aquele que vem sem demora em Apocalipse, capítulo 3, no versículo de número 11, para que ninguém roube a tua coroa. O maior objetivo de Satanás é roubar a sua intimidade com Deus, porque ele sabe que a presença de Deus é fundamental para a vida espiritual. Sem a presença de Deus, somos semelhantes aos ossos sequíssimos que estavam na face do vale, em Ezequiel, capítulo 37, no versículo de número 2. Sem a presença de Deus, só resta sequidão em um vale de sombras. Busque a presença de Deus, com toda a oração e súplica no Espírito. Na presença de Deus, você é restaurado. Na presença de Deus, você recebe vida, assim como a vara que está enxertada na videira. E hoje o Senhor te diz, se creres, verás a glória de Deus. Certa vez, duas irmãs, por nome Marta e Maria, enviaram um recado a Jesus dizendo que seu amigo Lázaro estava muito doente. O versículo 4 do capítulo de número 11 do Evangelho de João nos fala que quando Jesus ouviu isso, disse que a doença de Lázaro não acabará em morte e acrescenta dizendo que esta doença aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Depois de 2 dias, Jesus disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. No versículo de número 11, Jesus diz aos seus discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. No versículo de número 14, porém, Jesus diz claramente, Lázaro está morto. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro e disse-lhe, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém, Jesus afirma, seu irmão vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso?
Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. No versículo de número 32, tendo Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus, pois, movendo-se outra vez em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. No versículo de número 39, Jesus diz: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, e bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Mas, para Marta, Jesus disse que, se ela cresce, veria a glória de Deus. Tanto ela como Maria, como todos os que ali estavam, viram a glória de Deus. E hoje o Senhor te diz: se creres, verás a glória de Deus. Sabe por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não abra mão da presença de Deus por nada, pois ela é a tua vida. Moisés conhecia como ninguém esta verdade, tanto que lá em Êxodo, capítulo de número 24, Êxodo, capítulo de número 24, no versículo de número 16, nos fala que a glória do Senhor repousava sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu-o 6 dias. No 7º dia, Deus chamou Moisés do meio da nuvem, e a glória do Senhor pareceu aos israelitas como um fogo devorador no cume do monte. Moisés entrou no meio da nuvem e subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e noites. Maravilhosa descrição do relacionamento íntimo que o Pai deseja ter conosco hoje. Assim como Moisés entrou na nuvem de glória, onde esteve com Deus, o Pai deseja atrair-nos para Ele. A sua vontade é que possamos ir a Ele, ficar em sua presença e permanecermos na nuvem de glória. Nada substitui a presença de Deus, porque na sua presença Ele se revela intimamente a nós, revelando assim o seu amor e cuidado. O desejo de comunhão com o homem é revelado por Deus ao mandar Moisés construir o assento de misericórdia. Esse assento era um bloco de ouro puro que ficava em cima da arca. Haviam 2 querubins que ficavam um de cada lado do bloco. E assim, a arca da aliança foi colocada no Santo dos Santos. Depois disso, Deus diz a Moisés em Êxodo, capítulo 25, no versículo de número 22: E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório. Torne-se consumido por um desejo apaixonado por Deus.
Separe um tempo em silêncio diante dele, ouvindo a sua voz. Estabeleça a sua prioridade na oração. Deus falou para Moisés construir um altar e o colocou na porta do tabernáculo. Ali, contínuas ofertas queimadas eram consagradas ao Senhor. E disse: e ali virei aos filhos de Israel para que, por minha glória, sejam santificados. Êxodo, capítulo 29, no versículo 43. Porém, nesta nova aliança, por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Efésios, capítulo 3, versículo 12. Sendo assim, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías, capítulo 60, versículo de número 1. Porque eis que as trevas cobriram a terra, versículo 2, e a escuridão, os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Sabe por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando entramos na presença do Senhor e começamos a derramar o nosso coração e adoração a Ele, a sua presença nos abriga como a nuvem de glória que cobriu Moisés no Monte Sinai. Presença. Que aspecto precioso da glória de Deus. Portanto, guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, porque nós já vimos que o maior objetivo de Satanás é roubar a sua intimidade com Deus. Em Êxodo, capítulo 33, depois que o povo de Israel pecou, Deus disse a Moisés que não iria com o povo para a terra que havia jurado a Abraão, a Isaque e a Jacó. Moisés, então, construiu o tabernáculo fora do acampamento. Quando Moisés entrava no tabernáculo, fala-nos o versículo 9 que descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. No versículo 13, Moisés fala ao Senhor dizendo: se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos e atenta que esta nação é o teu povo. O Senhor responde dizendo: irá a minha presença contigo. Moisés sabia que nada poderia substituir a presença de Deus. Deus responde à oração de um homem que conhecia a sua glória, porque vivia na sua presença. Você está faminto por mais da presença de Deus, a ponto da glória do Senhor se manifestar na sua vida? Davi conhecia a manifestação da glória de Deus porque era apaixonado pela sua presença. Tanto que no Salmo de número 63, nos versículos 1 e 2, ele declara: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Tenho Te visto no santuário e contemplei o Teu poder e a Tua glória. Seja impactado pela manifestação da glória de Deus. A glória do Senhor se manifestou no templo, quando os sacerdotes trouxeram a arca do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo. 1 Reis, capítulo 8 e versículo 7, diz assim: e cobriam os querubins a arca e os seus varais por cima. Fala-nos o versículo 10 que, saindo os sacerdotes do santuário,
uma nuvem encheu a casa do Senhor. E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Assim como a insondável e irresistível glória de Deus encheu o santuário, receba a manifestação da glória de Deus na sua vida. Seja faminto pela presença de Deus, movendo-se assim do átrio exterior para o Santo dos Santos. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, o véu do templo que impedia o homem de entrar no Santíssimo e que o separava da gloriosa presença de Deus foi rasgado para sempre. O Santíssimo foi aberto para você pelo sangue de Jesus Cristo, a quem? Segundo 1 Pedro, capítulo 4, no versículo de número 11, pertence a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Quando glorificamos a Deus hoje, estamos reconhecendo no mundo espiritual que a presença do Senhor nos é suficiente. Foi por isso que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Por quê? Se ele partiu, como o Senhor lhe tinha dito em Gênesis, capítulo 12, no versículo 1, dizendo: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, é porque ele cria que a presença do Senhor lhe seria suficiente aonde quer que fosse. Se ele cria, a sua adoração era recebida no céu, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Para você, a presença de Deus é suficiente ou são necessárias evidências físicas para sustentar a sua confiança? A palavra de Deus a Abraão em Gênesis, capítulo 17, no versículo de número 1, ecoa pelos séculos aos nossos corações, dizendo: anda em minha presença e sê perfeito. Deus está dizendo: permanece, Abraão, continua em todo o tempo andando na minha presença. Seja impactado pela minha glória. Este é o centro da minha vontade para a sua vida. Esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que privilégio maravilhoso é viver em comunhão com o Senhor. E assim, a semelhança de Davi em Salmo, capítulo 75, no versículo de número 1, possamos dizer: a ti, ó Deus, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Sabe por quê? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, assim como Davi esteve na presença do Senhor e se deleitava na presença do Senhor, Senhor, assim nós hoje sabemos que na presença do Senhor há abundância de alegria. Na presença do Senhor nós somos renovados, restaurados, nós recebemos vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus Cristo, restaura-nos, conduza-nos ao lugar secreto, ao lugar da oração, ao lugar da adoração, ao lugar aonde nós temos vida. Deus querido, Deus santo, ó Senhor, estes meus irmãos que estão orando comigo, ó Deus, muitos deles, Senhor, se entristecem, Senhor, por saberem que estão se distanciando, que já não percebem e não sentem aquele mover que sentiram outrora. Ó Senhor, neste momento, conduza-os à Tua presença, restaurando-os, fortalecendo, faz tudo novo.
no relacionamento pessoal deste teu filho, Senhor, contigo, desta tua serva contigo. Ó Deus querido e precioso, Tu és o Deus eterno. Deus querido e precioso, Tu és o Deus que tudo pode. Eu quero orar a Ti neste momento. Renova-nos, Deus. Ah, Senhor, que enquanto aqui nós estivermos, que possamos estar na Tua presença, Senhor. Que enquanto aqui nós estivermos, Senhor, que esta comunhão contigo em todo o tempo seja uma realidade. Lava-nos com o Seu sangue. Eu quero Te louvar pela Tua glória. Eu quero Te louvar pela Tua presença. Eu quero Te louvar, Senhor, porque Tu és aquele que nos renova. Glória a Deus. Esta é a nossa oração, Pai, a qual oramos gratos. Visita este Teu filho que ora comigo agora. Visita esta Tua serva que ora comigo agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, se há muito ela não sente a Tua presença, que neste momento, Senhor, ela venha a ser renovado, ele venha a ser impactado pelo Teu poder. Glória a Deus, visita, Senhor, visita este Teu filho que ora comigo, renova esta Tua serva agora. Glória a Deus, em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.